A força do pernambucano está no seu povo. Isso é o que move a Copergás, uma das maiores distribuidoras de gás natural do Brasil. A primeira com certificação em qualidade, meio ambiente e segurança. Da capital ao interior, a Copergás está presente na vida de cada um. Na indústria, no comércio, nas residências de milhares de pernambucanos. Tudo isso de forma sustentável e com responsabilidade, distribuindo energia limpa. Comodidade que motiva o estado de Pernambuco a crescer mais. Copergás, governo de... Eu sei que você vê milhares de marcas todos os dias por aí, mas me conta uma coisa. Você já olhou para sua marca pessoal e ficou perdido? Fica de boas, saiba tudo sobre personal branding e entenda que impressão as pessoas têm de você, como você pode se posicionar e de que forma construir a sua marca pessoal vai mudar o seu futuro. Acesse agora o nosso material sobre personal branding e arrase. Sebrae Pernambuco, apoio para quem quer empreender e desenvolver negócios de forma... A gente sabe que não tá fácil pra ninguém, mas ao invés de desistir, que tal reagir? A Uninasal vai te dar aquela força pra seguir em frente. Faça o vestibular e ganhe de cara um descontão de até 60% no seu curso. E as mensalidades ficam congeladas até você se formar. Não vai sofrer alteração, nem pela inflação, sem surpresas e sem pegadinhas. Em tempos de incertezas, conte com quem está sempre ao seu lado. Uninasal, nada vai parar você. Você não está sozinho. A gente torce toda vez que você entra em campo. Vibramos por cada um dos seus acertos. E quase não conseguimos crer quando você perde na cara do gol. Mas está tudo bem. A gente nunca deixou de confiar e acreditar em você. Sabemos o seu potencial, dos seus esforços, do seu talento. Nenhum treino nunca será em vão. Nós temos a certeza. Vamos te ver sendo um campeão. E quando esse dia chegar, pode apostar. Nós iremos à loucura, junto com você. Como você merece. Esportes da Sorte. Apostando na educação. Acreditando em você. Você conhece a Fiker? Quer conhecer a melhor faculdade privada de Recife? Oferecemos 14 cursos de graduação com infraestrutura de ponta, professores, mestres e doutores e experiências inovadoras de aprendizagem. E o melhor de tudo, com mensalidades que cabem no seu bolso. Garanta 100% de desconto na Fiker com a sua nota do Enem. Quanto mais alta a sua nota do exame, maior será a sua bolsa. Aproveite nossos programas de acessibilidade financeira. É agora! Viva a experiência Fiker! Platão disse: tente mover o mundo e o primeiro passo será mover a si mesmo. Interrompemos a programação para avisar. Você não está vendo esse vídeo à toa. Não é uma videoaula. Talvez Platão tenha razão. Você precisa se mover. Olhe ao seu redor. Tudo está em movimento, o tempo todo. Nós escolhemos inspirar, comunicar, mover sonhos, conquistar espaços, ampliar ideias. Nosso movimento é a transformação. E se construir fosse muito além do que você imagina? A nova educação é digital. Os nossos hábitos e necessidades também. Aplicativos, ilustrações,
jogos. Você pode ter esse grande talento. A tecnologia é o agora, é o futuro. GDS Tech, desenvolvendo jogos e aplicações comerciais. Fala, meu querido, fala, minha querida. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite a todos e a todas. Bem-vindos a mais uma aula de biologia aqui no Acelere Enem, para você acelerar conteúdo de todas as disciplinas, incluindo essa linda e maravilhosa, que eu sei que você sabe que ela é uma das melhores. Queridos e queridas, bem-vindos e bem-vindas. Pega teu café, pega teu Red Bull, pega tua água, coloca aí do lado do teu computador, do seu celular, que agora é pau na moleira. Muito bem-vindos a todos e todas e vamos começar. Queridos, a gente vai começar a trabalhar aqui um assunto que é extremamente viável para o Enem, que é justamente a biotecnologia, a engenharia genética. É justamente a genética do século XXI. É essa genética que vai permear a tua aprovação desse ano com toda a certeza do mundo. Porém, eu, professor Leandro Gomes, vou te ajudar a desenvolver inicialmente base da citogenética para que vocês venham entender essa maravilha do conteúdo de biotecnologia. Sem maiores delongas, ajusta teu capacete que agora é pau na moleira, vem comigo, senta aí que agora tem muito conhecimento, pega teu caderno, vai anotando cada característica que eu trabalhar aqui. O que é DNA, o que é RNA, vou falar de transcrição, de tradução, do splicing, da replicação. Portanto, eu vou te dar base para a genética mendeliana, para justamente entender um pouco mais da bioquímica do DNA, a bioquímica do RNA, para que vocês possam utilizar em qualquer prova, principalmente no Enem. Então, sejam muito bem-vindos ao conteúdo de biotecnologia. Pessoal, aqui a gente vai fazer um trabalho para vocês inicial, que é um trabalho da citogenética. Lembra muito bem que a prova do Enem, que quando você colocar agora nessa reta final, quando você for trabalhar o conteúdo relacionado à genética, tem lá que genética cai frequentemente, só que eu preciso dividir a genética para vocês. A genética é dividida em citogenética, que é esta aqui, que é a genética que eu vou utilizar como pano de fundo para trabalhar a biotecnologia, que é basicamente entender a bioquímica estrutural do DNA, do RNA, e saber como é que eles vão funcionar na tua célula, nos teus tecidos, em nossos órgãos, em nossos sistemas. Aqui vocês estão vendo, aqui eu tenho, por exemplo, DNA, eu tenho o RNA mensageiro, eu tenho o RNA ribossomal, eu tenho os RNAs transportadores. Anota aí que cada RNA tem alguma ou algumas funções extremamente pertinentes. Vem aqui comigo, por favor. Vê só, dá uma olhadinha. Primeiro anota aí. Eu vou trabalhar a bioquímica desse material genético. Essa figura que vocês acabaram de ver na nossa tela, que está aqui ao meu lado, essa figura ela congrega, ela resume o que nós chamamos de dogma da biologia. É aquela característica bioquímica universal, desde um vírus, aquele organismo acelular, até mesmo um organismo mamífero, a nossa classe mamália, os animais mais complexos, que também vão se utilizar e estão dentro do dogma da biologia. Por exemplo, esse dogma diz que o material genético, a informação genética passa do DNA para o RNA, que será traduzida em proteínas. Anote, o dogma da biologia tem a transcrição, mas a tradução. Não anotou? Olha, eu tô vendo você daqui, pega esse caderno, tira ele aí de cima, solta. Não, agora não, por favor. Vem pra cá, olha pra mim. Não esquece isso não. Coloca aí que o dogma da biologia é justamente a união, a soma da transcrição mais a tradução. O resultado final do dogma da biologia é justamente a produção proteica. Na maior parte das vezes, essas proteínas têm uma característica de acelerar reações orgânicas. Ou seja, se eu tenho uma proteína e ela está acelerando uma reação orgânica, você sabe muito bem que ela é uma enzima. É exatamente. Eu não consegui escutar e eu não estou vendo você anotar. Anote. Geralmente o final de uma transcrição e da tradução. O final do dogma da biologia
congregará na produção de proteínas/enzimas. Meu querido e minha querida, foca nisso. O nosso funcionamento orgânico, o nosso desenvolvimento celular, ele depende muito da enzimologia. Ele depende muito do trabalho das enzimas. E a enzima ou as enzimas geralmente são aquelas moléculas orgânicas com a característica de acelerar reações dentro da tua célula, dentro dos teus tecidos e dentro de nossos sistemas. Tu sabes muito bem que a maioria incessante, a maioria dessas enzimas é uma maioria de caráter proteico, mas lembra muito bem, nós temos hoje em dia muito bem falados dentro das provas dos vestibulares, muito bem falados dentro da nossa ciência atual, essa ciência do século XXI, que justamente eu posso encontrar enzimas que são pequenos ácidos nucleicos, como por exemplo, anota de novo, a família ribosima. Então você acabou de anotar que o dogma da biologia é a soma da transcrição e da tradução. Mas professor, eu estou agora em reta final, eu estou agora estudando para o Enem, eu vou passar esse ano no Enem, amém? Eu escutei um amém daqui? Escutei daqui, muito bem, vai passar esse ano. Creia, tenha fé e desenvolva trabalho para isso. Inicialmente eu tenho uma transcrição. Esta transcrição é um evento maravilhoso, lindo. É quando um conjunto enzimático, dentre esse conjunto, eu tenho uma enzima que se sobressai. Por exemplo, a RNA polimerase, que tem vários tipos. Cada tipo de RNA tem uma enzima RNA polimerase específica. Muito bem, anote isso. Eu gostei, muito bem. Eu vi você anotando daqui. Anote aí, cada RNA a ser produzido justamente na transcrição tem uma enzima específica. Isso é lindo demais. Mas você vai resumir assim, ó. Geralmente a principal enzima que exerce, que acelera o processo da transcrição é justamente a RNA polimerase. A RNA polimerase 1, ela acelera a produção do RNA ribossomal. A RNA polimerase 2 acelera a produção do RNA mensageiro. E a RNA polimerase 3 vai acelerar a produção dos RNAs transportadores. Pegou a visão que eu sei, né? 1 ribossomal, 2 mensageiro, 3 transportador. Anotou? Isso é um diferencial. Geralmente você não vai encontrar essa informação em todo e qualquer lugar, apostila, internet, livro, não. É o teu diferencial aqui do Acelere Enem para te dar muita energia, como se fosse aí um Red Bull, uma característica de café, para que você venha a tomar, inspirar e dizer, não, é com essa informação que eu vou passar esse ano. Eu escutei um amém? Beleza, vem comigo, vê. Essa imagem, ela está resumindo tudo aquilo que vocês estão vendo ali do lado. Então, o Enem pode trabalhar o conceito, ou ele pode trabalhar essa imagem que vocês estão vendo aí, essa figurinha, onde eu tenho em azul um bifilamento de DNA que está sofrendo uma abertura. Essa abertura é para que a informação saia dele, a informação do gene saia dele, já que nesse evento que vocês estão vendo, onde esse bifilamento azul está abrindo, esse bifilamento azul é o de DNA, e está acontecendo a transcrição. Perceba que esse filamento verde, esse filamento que está na horizontal verde, este é o RNA mensageiro. Ele é o principal desse evento, pois é ele que traz as informações, é ele que traz a ordem dos aminoácidos que vão compor uma proteína. Muito bem. E por último, veja aí, tá vendo aí a palavra informação, essa setinha azul aqui, ó? Quando desce, olha que lindo. Esse evento que está acontecendo aí na parte basal da figura, vocês estão vendo na horizontal o verde, esse filamento na horizontal é o RNA mensageiro. Essas duas estruturas, que geralmente são circulares, isso aí é o RNA ribossomal. São as subunidades do RNA ribossomal. E essas estruturas em verde também, que parecem um T, que tem uma bolinha vermelha, estão trazendo os aminoácidos, estas que vocês veem na figura, que estão trazendo essas bolinhas vermelhas que são os aminoácidos, são os RNAs transportadores. Então, olha só, lá no citoplasma de uma célula eucariota, quando você consegue perceber nessa imagem, a união do mensageiro, a união dos RNAs ribossomais, aqui tem vários filamentos de RNAs ribossomais dentro da organela ribossomo.
junto aos RNAs transportadores, isso congrega, isso finaliza o processo em um evento que nós chamamos de tradução e normalmente nós teremos aqui uma proteína barra enzima e eu sei que você já anotou e eu sei que você já pegou a visão desse conceito. Então, para que eu possa te dar o pontapé inicial do assunto de biotecnologia, eu jamais poderia deixar de trabalhar esse embasamento sobre o funcionamento do material genético, os ácidos nucleicos, estes polímeros de nucleotídeos. Lembra muito bem? Pega a visão, olha aqui, radical fosfato, lembra? A pentose e a base nitrogenada. De novo, radical fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Radical fosfato sempre é o mesmo, advindo lá do ácido fosfórico da membrana plasmática. Já a pentose pode ser a desoxirribose ou a ribose, depende muito se forem nucleotídeos do DNA ou do RNA. E lá a base nitrogenada, tu sabes muito bem, adenina, timina, guanina, citosina, isto lá no DNA, ATGC, adenina e timina tem 2 pontes de hidrogênio, e entre guanina e citosina há 3 pontes de hidrogênio. Já no RNA eu tenho a UGC. Eu tenho a adenina que se liga à uracila por 2 pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio. E eu continuo tendo a guanina se ligando à citosina por 3 ligações de hidrogênio. Isso é o embasamento. Então vem para cá, coloca em teu material e olha aqui, você está vendo essa figura aqui, tá? Ó, DNA que serve de molde para a geração de qualquer RNA, onde o principal é o RNA mensageiro. Esse mensageiro vai para o citoplasma. Se for em uma célula eucariota, na minha célula, na célula de um fungo, de um vegetal, de um protozoário. Este RNA mensageiro, ele sai pelo poro nuclear, lembra aí de citologia, vai para o citoplasma se encontrar com os seus parceiros, se encontrar com os RNAs transportadores, com os RNAs ribossomais e ao final do processo do evento tradução, eu tenho uma proteína. Olha que maravilha. Você evitou agora, está pegando o livro, está pegando a apostila. Não, você está assistindo aqui no Acelere. Algo para acelerar justamente isso, o teu conhecimento, para colocar, pegar, arrumar esse meio de campo e agora você, ó, chutar para o gol e com certeza vai fazer gol esse ano e vai passar. Então vocês acabaram de ver o dogma da biologia, que é a transcrição mais a tradução. Transcrever é tirar a informação de um gene do DNA e transcrever com uma outra linguagem. Sai timina, entra a uracila, agora no RNA mensageiro. Ô professor, mas se de repente está lá dizendo que a transcrição é um evento que produz RNA transportador, tá correto. Que produz RNA ribossomal, tá correto. O evento transcrição é um evento onde enzimas vão ler o DNA e vão produzir algum filamento de RNA. O principal, vem aqui comigo, é o mensageiro. Anote, é o mensageiro que traz a ordem dos aminoácidos que vão compor a proteína aqui ao final do evento tradução. Olha que maravilha. Então você acabou de fazer uma revisão maravilhosa. Perdeu esse seu nervosismo, não perdeu ainda não, tá perdendo, calma, tá só no início. Você começou a inspirar, viu que é um assunto complexo, você já sabe que é complexo, mas agora está aspirando melhor esse conteúdo, ele está entrando melhor em você, ele vai entrar e vai ficar. Você vai utilizar ele esse ano no Enem, escutei um amém? Que maravilha, beleza? Então tá aqui o dogma da biologia. A transcrição, que é um evento que produz o RNA, onde o principal é o mensageiro. E eu tenho a tradução, onde esses RNAs se reúnem objetivando a produção de uma proteína, normalmente uma enzima, que vai acelerar o teu conhecimento, vai acelerar o teu metabolismo, que vai justamente manter tuas funções orgânicas, beleza? Mas calma, isso aqui foi só o embasamento, nós só começamos a trabalhar agora. Depois que nós revisamos essa base da bioquímica do DNA, de como a informação genética vai passando do gene para o RNA para a proteína. Bora, repete aí em casa. Do gene para o RNA para a proteína. Aqui primeiro acontece transcrição e depois tradução. Eu te disse que todo ácido nucleico é um polímero de justamente nucleotídeos. E eu agora acabei de falar para você como é que esses ácidos nucleicos eles vão funcionar. Como é que eles vão fazer com que tua célula venha a funcionar? Como é que eles vão fazer
que os teus sistemas venham a se comunicar, querendo ou não, essas enzimas, elas ajudam na comunicação intercelular. Elas ajudam na comunicação entre os tecidos. E é assim que você tem essa congruência corpórea, citológica e sistemática. Seu organismo funciona a partir dessa estrutura. Então, lembra, o nosso macro, o que você vê de alguém, na realidade, o funcionamento vem do micro. E o micro, essa biologia explica. A biologia do século XXI. Essa biologia que vai trabalhar a citogenética que só está começando. Vamos embora? Só que veja, imagine que agora estamos em um período pandêmico, estamos te ajudando a estudar em casa, na sua casa, na casa da avó, você está pegando aí a internet do vizinho que você pediu a ele, não vai roubar não, você pediu a ele, muito bem, peça a senha a ele com carinho, porque você vai utilizar aqui na aula do Acelere Enem. Você está lá justamente estudando, só que lembra muito bem, nós estamos há 2 anos, por muitas vezes, enclausurados, você teria e tem que ficar fazendo isso. Nós estamos em meio a uma pandemia. Aqui estamos em um ambiente completamente fechado, onde tivemos todos os cuidados para ter essa aula para você. Só que vê, aqui eu trouxe algo que o pessoal está falando muito, que você já deve ter visto muito nos jornais televisivos, escutado na rádio, na internet, não param de falar, é obviamente da pandemia. Só que olha essa figura que você está percebendo agora. Eu tenho aí uma cabeça, alguém está colocando um suave, tipo um cotonete tamanho família, para justamente coletar secreção lá do fundo da nasofaringe ou orofaringe. Desconfortável até demais. Você deve ter feito, assim como eu fiz também, a coleta de secreção para saber se você está sendo infectado justamente por esse vírus, o SARS-CoV-2, o atual vírus causador da Covid-19. Mas veja, você, aluno, todas as vezes que houver uma transformação científica no mundo, você precisa estar antenado por causa das provas. Isso inclui também o Enem. O Enem é uma prova muito importante e ela é extremamente transdisciplinar e interdisciplinar. E é importante que nós façamos do nosso dia a dia aquele material de estudo para que você venha a aplicar. Professor, PCR. Eu já tinha ouvido falar nas minhas aulas do colégio, do cursinho, lá diretamente estudando pela internet, aqui no Acelere Enem, mas eu nunca me dei conta que tem um RT-PCR. Eu estudei a PCR, que é a reação em cadeia da polimerase, só que agora veio esse SARS-CoV-2 com RT-PCR. Professor, eu não entendo, será que é diferente, será que é igual? Veja, ela tem um acréscimo. Aqui eu te trouxe um infográfico maravilhoso, para que você possa utilizar em seu dia a dia. Um infográfico que você venha a fazer uso aí no seu dia a dia e principalmente no Enem. Vê só, aqui eu tenho um indivíduo, um profissional de saúde, parabéns demais para todos eles, que tanto nos ajudaram e nos ajudam agora, em período pandêmico. Aqui eu tenho um SUAB, que coletou da nasofaringe secreção que pode ou não estar com vírus, mas como é que eu sei? Eu coloquei aqui, imagine que esse SUAB tenha o vírus ou o material genético dele. Lembra que esse vírus é um vírus de RNA senso positivo. Esse vírus, então, o que é que vão fazer para descobri-lo naquela secreção da naso ou orofaringe? Vê só. Nós utilizamos uma técnica chamada de reação em cadeia da polimerase. Geralmente você aprendeu em sala de aula, ou presencial ou virtual, que a PCR é um método de amplificação do DNA e você aprendeu certo. Amplificação do DNA. Deixa eu te dar um exemplo paralelo a isso. Se você está assistindo a Netflix, aí tem lá, está assistindo o episódio de Você, muito bom, assista lá, não agora, depois que você passar no Enem, está assistindo lá Você, que tem um cara que é meio psicopata, né? Ele gosta muito de uma menina, se apaixona por ela, começa a seguir o tempo todo, e as pessoas que estão no dia a dia dela, que geralmente têm um interesse por ela, ele começa a matar, meu Deus do céu, mas imagine só. Ele matou uma pessoa dessa, ele deu uma pedrada na pessoa dessa, só que quando ele deu uma pedrada na cabeça de uma suposta pessoa, houve um arranhão na mão dele e resto de tecido dele ficou nessa pedra que ele largou, saiu correndo, foi embora, e foi fazer isso em outras pessoas. Ele é doido, assiste que você vai ver. Resumindo, na cena do crime, encontraram lá um corpo e tal, poderiam ter pego essa pedra,
Eu tenho aqui várias estruturas, imagine que tenha sido um ambiente fechado, só que naquela pedra tem resto de célula. Eita! Só que estava há muito tempo no sol, sobraram poucas células com material genético, e se tem pouca célula com material genético, até mais ou menos metade ali da década de 90, se tinha pouco DNA, nós tínhamos pouco DNA, nesse caso que eu acabei de colocar para vocês, e eu tinha que fazer vários testes para me aproximar a quem pertenceria aquele DNA. Primeiro eu faço um comparativo se aquele DNA não é da vítima. Eu vi que não. Só que, caraca, só que sobrou pouquíssimo DNA e eu tenho um montão de teste genético para fazer, mas eu tenho pouco DNA. Eu tenho que escolher aqueles mais complexos, aqueles que podem ir a fundo para analisar aquele DNA. Então, dos mais diversos testes que eu tenho, só que a quantidade de DNA que eu tenho, que eu possuo, que sobrou da cena do crime, só me serve para 2 ou 3 testes. Se eu fizer 2 ou 3 e não chegar... Se não especificar quem pertence àquele DNA, eu perdi a amostra, e isso era uma problemática existente na década de 90. Só que hoje nós podemos não ter mais isso. Eis que inventaram, desenvolveram, descobriram a técnica de PCR, reação em cadeia da polimerase. Vem comigo, olha que lindo! Mesmo que você tenha pouco DNA, você vai isolar esse DNA, vai adicionar a uma máquina que vai tirar cópias desse DNA. Olha que maravilha! Tira cópias daquele mesmo DNA, vai tirando cópias várias e várias vezes, e você pode utilizar agora na quantidade de testes que você quiser. Aquela problemática da década de 90. Se eu chegasse à cena de crime e eu tivesse pouco DNA, eu tinha que escolher bem os testes para saber se eu iria saber a quem pertenceria aquele DNA. Hoje em dia, a problemática está muito menor. Eu posso pegar aquele DNA e fazer uma amplificação. E é isso que a técnica de PCR, reação em cadeia de polimerase, ela serve. Olha que lindo isso. Eu posso tirar cópias de um mesmo DNA, quantas eu quiser. Eu armazeno e vou fazendo os testes. Eita, esse DNA não utilizei, não cheguei onde eu queria. Calma. Antes de fazer os testes, eu tirei aí 10 milhões dessa cópia. Pode errar à vontade, porque agora você... Antes tinha a problemática de pouco DNA e muitos testes, agora você tem uma quantidade de DNA igual quantas vezes você quiser. E isso é lindo. Tá, professor, eu entendi. Quer dizer que a reação em cadeia da polimerase, se eu encontrar em uma cena do crime um bulbo capilar, por exemplo, aquele bulbo capilar ele tinha sofrido uma oxidação, tem um DNAzinho, aquele bulbo capilar não é da vítima. Como é que eu vou encontrar o dono ou a dona daquele bulbo capilar? Eu tiro cópias daquele DNA para fazer o número de testes que eu quiser. Eu faço o quê? Uma PCR. Eita, professor, entendi. Massa. O Enem vai me perguntar isso? Vai. Qual é o objetivo da PCR? É tirar cópias do mesmo DNA para você usar quantas vezes você quiser para otimizar a procura do dono ou da dona daquele DNA. Você anotou que eu sei? Anotou que eu sei. Muito bem. Agora vem aqui. Só que agora no SARS-CoV-2 tem uma tal de RT-PCR, professor. Isso me enlouqueceu. Veja que o exemplo que eu te dei, eu utilizei DNA. Só que o vírus é de RNA. Meu Deus! Então como é que eu vou tirar cópias se a máquina de PCR ela só vai reconhecer DNA? Opa! Você conhece muito bem porque estuda aqui conosco os vírus retrovírus, o HIV, o Zika, o HTLV, desenvolvedor de leucemia da nossa espécie, são retrovírus. São vírus que possuem a transcriptase... Opa, escutei daqui. Transcriptase reversa, exatamente. A transcriptase reversa é uma enzima que lê o RNA, utiliza ele como molde e produz filamentos de DNA. Olha que lindo, e é por isso que o nome dessa técnica é RT-PCR, de forma bem geral, para que você venha utilizar em prova. O que é a RT-PCR? Vou te mostrar agora a figura, dá uma olhada nela aí, ó. Pô, vê. Você tá vendo aí essa setinha em roxo? Esse é o vírus SARS-CoV-2. Olhe do lado dele, ele é um vírus de RNA. Só que, quando eu isolar o material genético dele, eu adiciono, antes de adicionar na máquina, a transcriptase reversa, que tá aí, ó, RT. Você pode colocar TR, ó, RNA, zeta-RT ou TR. Essa enzima utiliza o material genético do vírus como molde e produz DNA. Olha que lindo, vocês estão vendo aí, ó. Olha o DNA aí, tá vendo? É um DNA monofilamentar que a própria enzima lê e duplica. Olha que lindo, a enzima lê e duplica.
Quando duplicar, aí agora eu tenho uma amostra linda e maravilhosa, volta aqui comigo. Olha que lindo! Olha, o RNA foi utilizado como molde para que houvesse produção do DNA. Aí agora sim, eu coloco em uma máquina e a máquina vai tirar cópias de um mesmo DNA para que eu venha utilizar no maior número possível de testes e isso otimiza a minha busca para saber a quem pertence aquele DNA. Nesse caso, se o indivíduo ele tem ou não a presença de vírus, inclusive da quantidade. Olha que maravilha. Só que a técnica ela tem fases, tá? Quando a máquina vai realizar, ela tem 3 fases. Dá uma olhadinha, por favor, nessa imagem de novo. Ó. A primeira fase que você está vendo, esse retângulo inicial roxo, tem desnaturação. Exatamente. Eu vou colocar o material em uma máquina e vou alterar a temperatura. Vou subir para 94, entre 94 e 98 graus Celsius. Para que exista a quebra das pontes de hidrogênio. Isso separa os filamentos de DNA. No segundo bloco, no segundo retângulo, você tem aí o anelamento. Eu diminuo a temperatura, mas ela é muito alta ainda, tá vendo? Para 50 e 65 graus Celsius, eu adiciono o RNA primer. Vem comigo aqui. Se você nunca ouviu falar, fica tranquilo que o Enem não pede. O RNA primer é um RNA direcionador. Depois que eu separo os filamentos de DNA, eu preciso copiá-los. RNA primer é um oligonucleotídeo que direciona as polimerases. Anote, a principal é a DNA polimerase. Vocês vão ver na imagem, a TAC polimerase é uma DNA polimerase exógena, produzida em laboratório, que vai alongar esse DNA. Olha que maravilha, olha aqui para mim, tá aqui o DNA enrolado. Ele é desenrolado na primeira fase, que você acabou de ver aqui, a desnaturação. Eu aumentei a temperatura entre 94 e 98 graus Celsius, foi desenrolado. Aí agora, olha, vou utilizar esse controle como exemplo. Olha, utiliza a didática o tempo todo no teu dia a dia para explicar a alguém, para ficar mais fácil para o Enem. Separei o DNA bifilamentar. Coloco agora filamentos de RNA direcionadores. Esse é o RNA primer. Para uma DNA polimerase ler um filamento de DNA e duplicá-lo, tem que ter um RNA primer. Eu já coloquei ali, na segunda metade do evento, é o anelamento. Aí agora vem a DNA polimerase, ou TAC DNA polimerase, ela reconhece o RNA, vai lendo esse filamento, produz um outro aqui. Aí eu coloquei uma outra RNA primer aqui, Ele vai reconhecer o RNA primer, lê esse filamento e produz um outro aqui. Eu não tenho 4 braços aqui para me ajudar, mas eu teria um braço assim e outro aqui. Eu teria um braço assim e outro aqui. Qual é o sentido da vida? 5 linhas, 3 linhas. É o sentido de polimerização do DNA e do RNA. Ao final do processo, que a máquina vai fazer desnaturação, anelamento e o aumento, a chamada extensão. É o que você vê nessa imagem. Primeiro desnaturação, anelamento e extensão. Quebra o DNA, separa ele em 2 filamentos. Anelamento é adicionar o RNA primer para direcionar as enzimas. E a extensão, a TAC polimerase, ela reconhece o RNA primer e vai agora estender. Vai aumentar os DNAs e tome DNA, e tome DNA, e tome duplicação. E agora eu tenho o número de DNA que eu necessitar para otimizar a busca de quem pertence àquele DNA da cena do crime, ou ainda se um paciente ele está com vírus se desenvolvendo nele, com ou sem algum tipo de sintomatologia. Pegou a visão? Então a RNA polimerase ou a DNA polimerase participa muito desse evento. A PCR, reação em cadeia da polimerase, ela tira cópias do mesmo DNA, mas a máquina reconhece DNA. O vírus é de RNA. Então eu coloco a transcriptase reversa, que lê o RNA, produz filamentos de DNA. Agora sim, a máquina, ao reconhecer, vai tirar várias cópias para saber sim se aquele material genético pertence ao vírus ou se pertence a uma célula sua. Pegou a visão? Isso vai cair no Enem e vai cair esse ano. Só que automaticamente, você já deve ter ouvido falar em clonagem. Anote primeiro, clonagem não tem fecundação, clonagem não tem fecundação, clonagem não tem fecundação. Imagine que você quer fazer um autoclone. Primeiro que a bioética não deixaria. Espécie humana, a gente não pode mexer no material genético para fazer clone. Cuidado, a bioética não pode deixar. Nem invente fazer isso quando você se formar. Veja, olhe para cá. A clonagem, Dolly, quando foi apresentada ao mundo, a ciência disse:
Nós vamos mostrar ao mundo que a gente pode fazer o que quisermos com esse material genético. Na época, não. Mas o que é que eles fizeram? Clonagem é um evento que outrora cai bastante no Enem. E anote, clonar não tem fecundação. Porque imagine, eu quero me clonar. Vixe Maria, um Leandro já dá trabalho. 2, eu quero me clonar. Se eu colocar o material genético de uma outra pessoa nesse clone, não será exatamente igual a mim. Ele terá percentual genético desse gene que, por exemplo, um óvulo, que meu espermatozoide poderia fecundar. Não rola. Na clonagem não tem fecundação. O que é que aconteceu com Dolly? Dolly foi bem interessante. Morreu de velhice, porque o material utilizado para cloná-la já era um material velho, já era um material que já tinha sofrido várias duplicações. Normalmente o que acontece com clones, eles morrem de envelhecimento precoce. Só que olhe a técnica. O Enem vai trabalhar para vocês como é feita, como é desenvolvida a técnica para que seja realizada a clonagem. Tenham muito, mas muito cuidado no desenvolvimento desse conteúdo. Clonar é não ter fecundação e gerar um organismo igualzinho àquele que doou o material diploide. Por exemplo, no caso de Dolly, pegaram uma célula da glândula mamária dela, não de Dolly, sim da que justamente doou o material genético, pegaram a célula 2N dela, núcleo 2N, 2N, não precisa ter fecundação, colocaram em um óvulo de uma outra espécie. Então, imagine, está aqui a mãe Dolly, tiraram da glândula mamária dela uma célula, o material genético, o núcleo 2N, espécie A, núcleo 2N. De uma espécie B, outra espécie de ovelha também, pegaram um ovócito, uma célula germinativa em desenvolvimento, tiraram o núcleo, jogaram fora, não é que jogaram fora, né? Guardaram, e transpuseram, fizeram a transposição da espécie A, núcleo 2N, para o ovócito sem núcleo, que agora recebeu o núcleo 2N. Então eu tenho membrana plasmática e citoplasma da ovelha B e o núcleo da ovelha A. Eles ainda tiraram onda. Vê o que a ciência fez. Pegou esta célula com o núcleo 2N, com o citoplasma e membrana plasmática da espécie A, com o núcleo da espécie B e colocaram no útero da espécie C. A espécie C serviu de barriga de aluguel. E quando gerou, adivinha só, na geração da nova ovelha, a nova ovelha tem as características genotípicas, normalmente, daquela espécie A que doou o núcleo 2N. Perceba que em momento nenhum eu falei sobre fecundação. Só que eu te trouxe, ao invés de estar utilizando as minhas mãos de forma didática, eu te trouxe uma imagem para você aproveitar a longo prazo. Olha na imagem aí. Veja que aí, tá vendo aí a original, a ovelha original? Essa ovelha original, em cinza, tiraram o núcleo 2N. Depois tem ali a ovelha X. Da ovelha X, pegaram o ovócito sem o núcleo. E olha ali a palavra 2, eletrofusão. Inicialmente, eles começam a dar choque na membrana plasmática do ovócito da ovelha X para ela aceitar o núcleo justamente da ovelha original. E ela aceitou. Aí agora fizeram, né? Pegaram o núcleo 2N dessa ovelha original e colocaram no ovócito da ovelha X. Depois colocaram na portadora, veja aí na parte de baixo da figura, essa aí é a ovelha barriga de aluguel, que tem, né, uma célula que tem a membrana plasmática, o citoplasma da ovelha X, só que o núcleo é da ovelha original. E quando nasceu Dolly, que viveu de 96 até 2003, morreu de envelhecimento precoce, volta aqui comigo. Dolly morreu de envelhecimento precoce porque o DNA foi da glândula mamária de uma ovelha já adulta. Em vegetais, eles podem acelerar, podem tornar esse envelhecimento mais retrógrado, mas em animais precisamos de mais pesquisas. Então você viu, clonar, povo. Eu não preciso fecundar, porque se eu fecundar eu tenho a entrada de um material genético exógeno. Ele vai se expressar, ele vai gerar novas características, ele vai se misturar ao clone. Então ele não é clone. Clone não tem fecundação, mas anote, ele tem a eletroporação, também conhecida como eletrofusão. Primeiro dá choque na célula, a membrana plasmática torna-se mais maleável, a célula baixa a guarda, ela diminui as defesas para aceitar o núcleo 2N. Para aceitar o núcleo 2N, o núcleo já é 2N.
Depois você faz uma outra eletroporação, uma outra eletrofusão para induzir esse núcleo, esta célula, a entrar em mitose sozinha, não teve fecundação. Você dá outros choques com outras DDPs que induz a entrar em mitose. Mas quando você faz isso, já transpôs diretamente para a outra ovelha, a barriga de aluguel, e é ela que vai gestar. É ela que vai gestar o clone. Só que o Enem vem e pode te perguntar. Vamos perguntar característica genética? Esse novo clone, a maior parte da característica genética dele vem de onde? Da ovelha original, da doadora do núcleo 2N. Ô professor, por que falasse aí a maior parte e não todo? Quer ver? Lembra que essa ovelha X, que você acabou de ver na figura, ela doou o citoplasma e a membrana plasmática. E o citoplasma tem mitocôndria. Então, olha que interessante, que seria uma pulha fulminante, uma casca de banana que você não vai ter mais. Você aprendeu aqui no Acelera Enem, que você revisou conosco, com muita energia. As mitocôndrias doadas para o clone são advindas daqui, ó, da ovelha X. Então, vamos unir o material genético? O núcleo 2N veio da ovelha original e o material genético mitocondrial veio da ovelha X. Cuidado, nós estamos te dando uma vacina cognitiva para acelerar a tua aprovação e você vai se dar bem esse ano, que eu sei. O clone, então, tem características genéticas, a maior parte delas, fenotípicas, por exemplo, do núcleo 2N, que não sofreu fecundação. Ele foi induzido a entrar em mitose. Só que as características mitocondriais vão pertencer ao citoplasma de quem doou a membrana e justamente o citoplasma aqui da ovelha X. Então a característica genética mitocondrial veio dessa ovelha X e não da ovelha original. Até essa altura do campeonato, você já revisou DNA e RNA, o dogma da biologia, acabou de ver a reação em cadeia da polimerase junto com a RT-PCR ou RT-PCR ou TR-PCR, tanto faz, onde nós tiramos cópias do DNA. Aqui você acabou de ver um clone e agora entramos em um outro conteúdo lindo, maravilhoso e com toda certeza vai cair no Enem esse ano e vai acelerar o teu desenvolvimento. Vê como é fácil. Transgênico. Nós temos vários tipos de transgênico, mas o principal para a prova do Enem é justamente aquele. Vem comigo aqui, olha aqui. Se eu pegar um gene de fora, o exemplo mais prático foi em 1989, a Embrapa. Ela foi uma das primeiras empresas do mundo a fazer um transgênico. Pegaram aí, gene do vagalume, o gene que faz com que ele venha liberar uma enzima chamada de luciferina, que reage com o oxigênio, ele começa a brilhar o bumbum, para justamente ter uma atração reprodutiva. Então, isolaram o gene com enzima de restrição, o outro conteúdo que faz parte desse conteúdo de biotecnologia. A enzima vai lá, reconhece o gene, corta ele. Quando corta agora, esse gene foi introduzido no material genético de soja. Pegou a visão? Pegaram lá o vagalume, classe insecta, animal, invertebrado. Pegaram o gene dele e colocaram em um vegetal. Queridos, é DNA de um organismo animal no DNA de um organismo vegetal. Olha que lindo, e ele funcionou. Um dos primeiros transgênicos no mundo foi produzido no Brasil, em Embrapa. Então olha que lindo. O que foi que aconteceu? Essa soja começou a brilhar no escuro. Ô professor, mas peraí, eles quiseram produzir uma árvore de Natal natural para quê? Não foi isso, não foi isso. Eles fizeram essa técnica para saber se eles conseguiriam fazer funcionar o DNA de um animal, mesmo que seja invertebrado, em um vegetal e, pasmem, eles conseguiram. Eu trouxe aqui uma imagem, um infográfico, de uma cianobactéria, onde isolam genes dessa cianobactéria para que ela venha produzir uma substância chamada de cianovirina. Ela também é introduzida na soja, olha o exemplo, ela também é introduzida na soja, a soja produz a cianovirina, que é uma substância utilizada hoje para o tratamento da AIDS, para o tratamento de algumas patologias relacionadas à espécie humana. Então, quando a soja recebe material genético de uma cianobactéria através de enzima de restrição que isola esse gene da cianobactéria. Aí eu coloco a enzima de restrição de novo no material genético da soja para que essa enzima de restrição coloque perfeitamente o gene da cianobactéria.
Aí olha que lindo, tá vendo ali em azul, essa parte em azul? É a parte que veio da cianobactéria lá no número 3 da soja, tá vendo aí? Então, você tem gene em laranja ou amarelo, não sei como você está percebendo, gene da soja, que é em amarelo ou laranja, e o gene da cianobactéria, que entra perfeitamente, porque nós utilizamos de um lado e do outro a mesma enzima de restrição. A soja agora, quando for entrar em ativação o seu material genético, volta comigo, você já sabe como é que um gene é ativado. Não, professor, não sei, sabe? Por isso que eu comecei a aula falando sobre o dogma da biologia. Todo gene, ou pelo menos a maioria, ele vai funcionar primeiro sofrendo transcrição, depois sofrendo tradução. O Enem vai te perguntar esse ano, como é dado o funcionamento desse novo gene que entrou na célula? Como é que ele funciona? Como é que ele vai dar a característica dele? Primeiro transcrição e depois tradução. Como é que o gene de interesse ele gera um novo fenótipo, uma nova enzima? Primeiro transcrição, depois tradução. Quando esse gene da cianobactéria aqui, ó, entrou na soja, quando a soja começar a fazer a leitura do material genético dela, acaba produzindo a cianovirina, uma substância que deveria vir da cianobactéria diretamente. Só que agora vem da soja em uma maior quantidade. Eu consigo isolar na minha plantação. Eu consigo colocar em uma quantidade maior. Eu isolo a cianovirina, coloco em fármacos para poder utilizar, por exemplo, em tratamentos patológicos da nossa espécie. Olha que lindo. Então, o que é transgênico? Transgênico é um organismo, normalmente, que recebe gene de um outro organismo, de uma outra espécie, e esse gene que nós chamamos de transgene, que é esse gene que veio de fora, veio de um outro organismo, de uma outra espécie, ele funciona. Aí eu te pergunto, meu querido e minha querida, como é que um gene funciona? Primeiro ele sofre transcrição, produzindo os RNAs, principalmente o mensageiro, depois ele sofrerá uma tradução. E essa tradução você já sabe, eu quero escutar daqui. Ao final de uma tradução, esta célula, esse novo DNA, esse organismo está produzindo o quê? Lipídio? Não, muito bem. Proteína, que normalmente é uma enzima. Pegou a visão? Então, queridos e queridas, boa parte da biotecnologia, se não toda ela, vai ser trabalhada dessa forma. Primeiro, você viu aqui conosco, inicialmente, uma revisão sobre o funcionamento de DNA e RNA. Você viu que a transcrição e que a tradução que permeiam, que fazem parte do dogma da biologia. Depois você viu a PCR, reação em cadeia da polimerase, onde nós conseguimos tirar cópias de um mesmo DNA para otimizar cena de crime, para saber a quem pertence aquele DNA. É da vítima? É do suposto assassino ou assassina? Você viu a transcriptase reversa PCR? É uma técnica utilizada agora durante a atual pandemia da doença Covid-19. Depois você viu como é que se desenvolve um clone que não tem fecundação. Nós utilizamos a eletrofusão, a eletroporação, para aceitar o núcleo, entrar em mitose e gerar clone. E por último, e não menos eficiente, pelo contrário, vai cair muito, você acabou de ver um transgênico, que é um organismo que recebe material genético de um outro, e esse novo material genético, ele entra em ativação, ele entra em atividade. Ele sofre transcrição, depois tradução, objetivando a produção de uma proteína. Meus queridos e minhas queridas, muitíssimo obrigado pela atenção de todos e todas. Certo de que nós fizemos um trabalho maravilhoso ao longo do ano. Você aí em casa, você aí na casa do seu familiar, estudando da forma que você pôde, mas foi dessa forma que você conseguiu desenvolver conhecimento e que, toda certeza, isso fez acelerar a tua aprovação esse ano. Beijo a todos e todas, Deus os abençoe, tamo junto, até mais. A força do pernambucano está no seu povo. Isso é o que move a Copergás, uma das maiores distribuidoras de gás natural do Brasil. A primeira com certificação em qualidade, meio ambiente e segurança. Da capital ao interior, a Copergás está presente na vida de cada um. Na indústria, no comércio, nas residências de milhares de pernambucanos. Tudo isso de forma sustentável e com responsabilidade, distribuindo energia limpa. Comodidade que motiva o estado de Pernambuco a crescer mais. Copergás, governo de... Eu sei que você vê milhares de marcas todos os dias por aí, mas me conta uma coisa. Você já olhou para sua marca pessoal e ficou perdido?
Fica de boas, saiba tudo sobre personal branding e entenda que impressão as pessoas têm de você, como você pode se posicionar e de que forma construir a sua marca pessoal vai mudar o seu futuro. Acesse agora o nosso material sobre personal branding e arrase. Sebrae Pernambuco. Apoio para quem quer empreender e desenvolver negócios de forma... A gente sabe que não tá fácil pra ninguém, mas ao invés de desistir, que tal reagir? A Uninasal vai te dar aquela força para seguir em frente. Faça o vestibular e ganhe de cara um descontão de até 60% no seu curso. E as mensalidades ficam congeladas até você se formar. Não vai sofrer alteração, nem pela inflação, sem surpresas e sem pegadinhas. Em tempos de incertezas, conte com quem está sempre ao seu lado. Uninasal, nada vai parar você. Você não está sozinho. A gente torce toda vez que você entra em campo. Vibramos por cada um dos seus acertos. E quase não conseguimos crer quando você perde na cara do gol. Mas está tudo bem. A gente nunca deixou de confiar e acreditar em você. Sabemos o seu potencial, dos seus esforços, do seu talento. Nenhum treino nunca será em vão. Nós temos a certeza. Vamos te ver sendo um campeão. E quando esse dia chegar, pode apostar. Nós iremos à loucura, junto com você. Como você merece. Esportes da Sorte. Apostando na educação. Acreditando em você. Você conhece a Fiker? Quer conhecer a melhor faculdade privada de Recife? Oferecemos 14 cursos de graduação com infraestrutura de ponta, professores, mestres e doutores e experiências inovadoras de aprendizagem. E o melhor de tudo, com mensalidades que cabem no seu bolso. Garanta 100% de desconto na Fiker com a sua nota do Enem. Quanto mais alta a sua nota do exame, maior será a sua bolsa. Aproveite nossos programas de acessibilidade financeira. É agora! Viva a experiência Fiker! Platão disse: tente mover o mundo e o primeiro passo será mover a si mesmo. Interrompemos a programação para avisar. Você não está vendo esse vídeo à toa. Não é uma videoaula? Talvez Platão tenha razão. Você precisa se mover. Olhe ao seu redor. Tudo está em movimento, o tempo todo. Nós escolhemos inspirar, comunicar, mover sonhos, conquistar espaços, ampliar ideias. Nosso movimento é a transformação. E se construir fosse muito além do que você imagina? A nova educação é digital. Os nossos hábitos e necessidades também. Aplicativos, ilustrações, jogos. Você pode ter esse grande talento. A tecnologia é o agora, é o futuro. GDS Tech, desenvolvendo jogos e aplicações comerciais.